Olá, boa noite. Nós somos do Ministério O Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar uma palavra a respeito da depressão, da tristeza. O que é a tristeza, se não a descrença absoluta na possibilidade do bem? Porque o ser humano se degrada quando para de acreditar no bem, acreditar nas possibilidades que possui, de modo que ele se fecha numa ilusão em seus próprios pensamentos. Porém, temos que investigar as causas desta doença psíquica. Temos que investigar os fundamentos que fazem com que uma pessoa comece a degradar a sua própria autoimagem e a própria perspectiva da existência. Existem muitos pontos que Cristo trata para mostrar as origens do sofrimento. As pessoas sofrem porque elas abandonam a verdade em muitos casos. Abandonam a si mesmas, colocam a confiança em seres humanos e param de praticar o bem ao próximo e o bem a si mesmo. E ao parar de fazer o bem, elas se fecham nas trevas de sua própria consciência iludida. Mas é possível libertar-se. É possível restaurar a consciência através de um processo de purificação que se dá quando aquele que está sofrendo toma a decisão de persistir na luta e buscar formas de vencer os seus próprios pensamentos e reintegrar o seu interior. Reintegrar o interior significa corrigir os defeitos morais que se está praticando. Defeitos morais em termos de pecados mesmo. Parar de mentir, parar de trair, parar de fazer o mal, de cometer abominações. Se afastar da preguiça, lutar para vencer a preguiça. Estabelecer uma nova rotina, treinar os pensamentos através da oração, da meditação orientada ao bem. E o que significa uma meditação orientada ao bem? Significa estabelecer um pensamento constante de coisas boas. Você parar um tempo no seu dia e pensar em coisas boas. Sempre focando naquilo que é positivo. Se os pensamentos negativos surgirem, você não cria uma briga mental, mas você simplesmente retoma o pensamento positivo. E retoma mais uma vez. Mais uma vez, chegará um momento que você conseguirá pensar constantemente coisas boas. Você adquirirá o domínio dos seus pensamentos. De modo que aos poucos a tristeza gerada pelos seus pensamentos será superada. Só que é necessário acreditar que é possível vencer. Sem fé, ninguém receberá benefícios de Deus. E sem fé, ninguém desempenhará atitudes, treinamentos que possam também trazer resultados bons para a vida. E eu convido as pessoas a esta fé. Uma fé orientada ao treinamento, à prática e à crença concreta na pessoa divina de Cristo, que Cristo disse que dava a paz dele às pessoas. E essa paz vem pela crença fundamentada na prática do bem. Porque o Evangelho de Cristo não é uma religião institucional, igual muitos pensam. O Evangelho de Cristo é a prática do bem através da fé. E isso é o marco que faz com que alguém consiga superar a depressão. Isso já foi mostrado durante muitos anos em pesquisas de pessoas que estudam religiões, em pesquisa de cientistas. Eles demonstram que a única forma de superar
a tristeza contínua, ou seja, a depressão, é através de uma decisão firme, pois do contrário, a pessoa fica dependente o resto da vida de medicamentos. Esta é a única forma. E eu convido as pessoas a esta visão. Não estou dizendo que você não precisa mais tomar medicamentos, porque existem casos e casos. Mas eu estou dizendo que se você quiser superar de fato, através de uma visão orientada à justiça, à prática do bem, à reintrodução intelectiva do seu coração através de um sentimento de fé, ou seja, você vai reconstruir o seu interior, restaurar o seu interior por meio da prática do que Cristo ensina, sempre buscando as coisas positivas, pensando, treinando, observe, é treinar a sua mente em coisas positivas, buscar realizar tarefas rotineiras, positivas, ou seja, ler livros bons, ler as Escrituras, o Evangelho de Cristo, estudar coisas do seu trabalho, da sua faculdade. Esse tipo de coisa, porque são coisas boas que vão treinar a sua mente. Se afastar de pessoas tóxicas, que só te puxam para as negatividades, para as baixezas da natureza animal do ser humano. E começar aos poucos sair do charco de lama, sair da tristeza, sabendo que, a princípio, você deverá aceitar que se está triste, mas não aceitar no sentido de esperar que algo aconteça, mas sim aceitar sabendo que a superação deste problema é um processo e processos têm etapas e levam tempo. Isso, aquele que conclui um processo é aquele que persiste nele. Ninguém conclui processos, projetos sem persistência. E Cristo chama as pessoas a perseverar. É esse o fundamento da sua parábola de bater até a porta abrir, de pedir até receber, de buscar até encontrar. É a persistência, o processo de transformação, de renovação. É uma persistência contínua. Você crê em Cristo, de maneira que agora, pela fé, metafisicamente, no reino espiritual, você se restaura. Mas a restauração só há de se manifestar de maneira sensitiva no seu coração, ou seja, de modo que você perceba isso na sua realidade concreta, se você persistir. Porque a fé virtualiza uma realidade cósmica, ou seja, a fé faz com que uma realidade cósmica surja. E esta realidade cósmica só vai se efetivar na prática se você persistir. Por isso que a salvação vem pela graça. Você é salvo pela graça. Virtualmente, a graça te restaura no tempo exato que você acredita. No ato da crença real, a graça te dá a salvação, te dá a restauração. Só que ela fica no campo metafísico, virtualizado. Só que você tem que tirar do campo metafísico, virtualizado, e transferir para a realidade concreta, de maneira que aí sim você sentirá os resultados desta graça. E isso significa esforço. Isso significa persistência, processo, treinamento, busca contínua e nunca desistir. Porque é disso que se trata a vitória sobre o mundo, sobre as tristezas. E outra coisa também, é necessário compreender que muitos dizem que estão deprimidos,
que estão depressivos, mas a realidade é que algumas, não vou falar, na verdade, grande maioria não está depressiva. A grande maioria está triste consigo mesmo porque está traindo a si próprio. E no ato que a pessoa parar de trair a si mesma, trair a sua consciência, ela vai vencer a depressão. Praticamente que imediatamente. Porque na medida que você limpa as manchas da sua consciência que você mesmo vem causando, você reintegra o seu ser praticamente que de imediato. E aí a tristeza parece que vai embora, num passe de mágica. Porque quando a pessoa para de executar obras prejudiciais a elas mesmas, elas começam a ficar mais felizes, começam a ficar mais esperançosas. Por isso é necessário fazer uma reavaliação mental e das próprias atitudes, observando a vida à luz da verdade. Observar onde você está se traindo. Você está se traindo no seu emprego, nos seus estudos, na academia, na sua vida pessoal. Pare de trair a si mesmo, porque quem trai a si mesmo está traindo a Deus e a própria alma. Comece a agir bem, comece a sacrificar-se para ser fiel aos princípios do seu coração, aos princípios que Cristo transmitiu a você e quer e ordena que você siga, tanto que a sua própria consciência te clama para que você obedeça o que Cristo ensina. Porque quando você obedecer, quando você parar de trair a si próprio, as coisas vão começar a melhorar. Não estou dizendo que você vai enriquecer, não confunda uma coisa com a outra. Estou dizendo que a sua mente, o seu coração, a sua alegria vai começar a melhorar. Por isso, tome essa atitude e busque essa mudança. Não permita que sua alma morra, que sua alma se entristeça. Não permita que a sua vida se entre em decadência. Você pode vencer. Todos podem vencer. Só que, como foi falado, é necessário acreditar e ter a consciência que tudo é um processo e que as curas imediatas, na verdade, são ilusões e mentiras que pessoas desonestas contam para ganhar seguidores, para ganhar dinheiro às custas dos ignorantes, porque o povo se perde porque lhe falta conhecimento. E sabendo disso, pessoas desonestas usam esta ignorância para tirar proveito do simples. Mas Cristo ordena que as pessoas busquem o conhecimento. E neste áudio, Cristo está te dando um conhecimento importante para que você comece a vencer a batalha do coração. De modo que aos poucos a alegria vai voltar para a sua vida. Aos poucos a transformação se efetivará. Aos poucos as virtualidades conquistadas pela fé vão se efetivar concretamente, serão concrecionadas. Mas, para que isso ocorra de fato, como foi falado, tome a decisão de passar pelo processo. Tome a decisão de se afastar de pessoas tóxicas. Tome a decisão de começar a desempenhar tarefas positivas. Fazer o seu trabalho bem, com empenho. Estudar com empenho. Buscar o conhecimento com sinceridade. Comece a desempenhar tarefas positivas, como meditar nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Deus. E também em coisas que vão elevar a sua mente aquilo que há de mais alto, te libertando das amarras da escravidão do pecado. Medite sobre a justiça, medite sobre o bem, medite sobre a verdade, medite sobre a retidão, a santidade.
Medite sobre as circunstâncias da realidade, como compreender a realidade. Medite sobre coisas elevadas. Treine a sua atenção. Treine a sua mente para que ela consiga se desviar dos pensamentos negativos. Além disso, leia as Escrituras e peça ajuda a Deus, de modo que você ataque as 3 frentes que Cristo disse que todos devem atacar para conseguir qualquer coisa. A frente espiritual, você vai pedir a Deus constantemente. A frente material, você vai buscar constantemente. E a frente psicológica, você vai bater, ou seja, persistir todos os dias fazendo isso, até que o resultado aconteça. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Pensem sobre esta realidade e coloquem em prática. Façam isso e, com fé e persistência, ao longo de alguns meses, ou no máximo 1 ano, vocês verão os grandes resultados que vocês vão ter. Porque estarão colocando em prática o que Cristo ensina. E quem coloca em prática o que Cristo ensina, reconhece e vê que o que ele diz são as palavras do próprio Deus. E porque são palavras do próprio Deus, sempre trarão resultados. Foi isso que ele disse aos fariseus que não acreditavam. Ele disse: faça o teste. Se vocês não acreditam, façam o teste e vocês vão ver que tudo que eu ensino vem de Deus. Pensem sobre isso, se inscrevam no canal, cliquem no sino e compartilhem com o máximo de pessoas para que outros escutem, possam vencer o mal, possam se libertar dos pecados, possam se libertar da escravidão e se tornarem pessoas mais próximas de Deus e mais úteis a si mesmas e aos outros, sendo de fato servos da justiça e da verdade de Cristo.